Boa noite, time. Quem fala aqui é o Perro e eu venho pedir sua ajuda, venho pedir uma explicação sobre coisas que vem acontecendo comigo. Quero poder entender essas coisas e venho pedir sua ajuda, que eu acho que o senhor pode me ajudar. A minha história se começa há alguns anos atrás. Eu fui criado com minha mãe e meu padrasto. Meu pai se separou da minha mãe quando eu tinha por volta de 9 meses. E daí eu passei a morar sozinho com a minha mãe. A gente tinha um relacionamento bom. A gente era muito junto, muito grudado, se dava muito bem. E quando eu tinha por volta de 6, 7 anos, a minha mãe encontrou meu padrasto. Eles passaram a morar juntos, tiveram a minha irmã, e ele era alcoólatra, bebia muito. Ele era assim, uma pessoa totalmente errada. Ele se converteu e entrou para a igreja. Daí que ele entrou para a igreja, ele mudou a vida dele totalmente. Passou a ser até diácono na igreja, a gente passou a frequentar a igreja. Eu desde 6, 7 anos, bem desde antes disso, eu já cantava, eu já tocava violão, eu sempre fui ligado com música. E hoje em dia eu sou músico, eu trabalho com rap. E foram se passando os anos, fui chegando na minha adolescência, e eu fui desenvolvendo um interesse dentro de mim de tocar na igreja, de tocar violão na igreja, de cantar na igreja. E eu conversando com o pastor a respeito disso, ele me falou, olha, você só vai cantar ou tocar na igreja se você batizar. Caso você não batizar na igreja evangélica, se você não batizar, você não vai poder tocar nem cantar na igreja. Isso na minha adolescência. E aquilo me marcou. Eu ia na igreja, eu cheguei aí em acampamento, eu saía, eu me entregava de verdade. Só que isso foi algo que me marcou muito. E com essa resposta do pastor, eu fiquei travado. Eu comecei a perder o interesse na igreja, porque eu vi que eles estavam me forçando. E eu mesmo ali na adolescência, eu novo, eu sabia que aquilo era uma decisão muito forte, que o batizado eu teria que morrer para minha vida e começar uma nova vida. Eu sabia que eu não estava preparado, por isso eu não aceitei e me afastei da igreja. E a minha mãe com o meu padrasto começaram a me forçar a ir para a igreja. Me forçar, eu não queria, e me forçavam. Eu cheguei ao ponto de ir para a igreja, entrar no carro, eu sentava na porta da igreja, ficava lá o culto inteiro. Acabava o culto, saía, entrava no carro e vinha para casa. E isso acontecendo até que eu peguei uma certa idade, 17 anos por aí, me afastei de vez da igreja. E fiquei no mundo. Comecei a fumar cigarro, comecei a beber muito, comecei a me envolver com mulheres assim, sem conteúdo positivo nenhum. E daí foi quando eu caí de cabeça no rap mesmo. Foi quando assim, se abriram bastante portas do rap pra mim, quando eu comecei a fazer pequenos shows, não recebendo dinheiro, não tendo lucro, mas show assim, relacionado a evento cultural. Eu comecei a mostrar meu trabalho, eu comecei a ficar conhecido na minha cidade com isso. E daí, um certo dia, o meu DJ conversando comigo me mostrou uma música. Era do Suicide Boys. Eles são um grupo de rap de outro país. E eles falam muito sobre demônios, sobre morte, sobre suicídio. E na hora que ele colocou o fone de ouvido no meu ouvido, que eu escutei aquela música, eu falei, mano, que som foda. E já cheguei em casa, já pesquisei e comecei a escutar aquilo todo dia, falando de morte, falando o nome de demônio, falando que se suicidar, falando que a vida tava uma merda. E na minha casa sempre teve muita briga. Meu padrasto com a minha mãe, assim, eu tô falando da parte depois que meu padrasto entrou na nossa família, sempre teve muita briga. Mesmo antes dele entrar pra igreja, quanto depois. Então, eu tinha muito problema. Então, depois que eu saí da igreja, eu comecei a ter mais problema ainda. Eu tinha os problemas em casa,
Eu presenciava tudo aquelas brigas, às vezes machucava, tacava coisa no outro, e a minha mãe meio que amaldiçoava, falava umas coisas pra ele, eu presenciava aquilo, eu tava junto, eu era novo, e a gente começou a ter muito problema, muito problema. E eu presenciava tudo aquilo. E agora, voltando um pouco, assim, antes dessa parte eu caí de cabeça no rap, que eu comecei a escutar aquelas músicas satânicas, eu tive um problema muito sério com meu padrasto, pelo fato deles não me aceitarem. Isso depois que eu saí da igreja. Eu fiz várias tatuagens, coloquei vários brincos e me mudei muito. Comecei a viver realmente pro rap e me tornei aquela pessoa diferente. E a gente teve vários problemas em casa, brigamos muito, a gente meio que saiu na mão, ele me expulsou para fora de casa. E daí isso aconteceu quando eu conheci essa banda, os Suicide Boys. Foi quando a gente teve a briga feia, ele me colocou pra fora de casa. Foi até quando eu fui para Minas Gerais, fiquei 2 semanas na casa do meu pai, fiquei na rua, fiquei na casa da minha avó, até que minha mãe pediu para eu voltar, porque eu tenho um quartinho separado em cima da casa dela, onde eu fico. Então eu voltei para cá, e nisso escutando aquela banda. E eu comecei a escutar muito todo dia. Eu me identificava com a música, porque a música falava de sofrimento, de problemas, de dor, de vontade de morrer, de querer suicidar e tudo aquilo que eu vivia. É no caso que eu vivo, o atual. E com isso, eu comecei a fazer pesquisas por fora, além da música. Eu escutava um nome e falava, o que é esse nome? Quero saber. E daí eu comecei a me interessar sobre aquelas coisas satânicas, aquelas coisas ruins que eu escutava. E daí eu comecei a colocar nomes satânicos no meu vocabulário, comecei a falar aquilo todo dia, e só tendo problema. Fui mandado embora do meu emprego, brigava com a minha mãe também todo dia, não conversava com meu padrasto, não podia entrar dentro da casa dela, e aquela pancada de tormenta, as pessoas fazendo fofoca de mim na rua, e problema, até que eu me entreguei para isso de vez. Eu falei, eu vou seguir isso daí, quero entender isso perfeitamente. Comecei a fazer muita pesquisa e fiz uma tatuagem. Eu tatuei Samael no meu braço. Samael é o anjo da morte. E eu acho que depois que eu fiz essa tatuagem, minha vida pesou muito. Comecei a ter muito problema. Eu e minha mãe, a gente brigava praticamente todo dia. Não podia entrar na casa dela direito, porque o marido dela estava lá e a gente brigava feio. E eu saía pra rua sem querer me matar, eu pegava a moto, saía a 100 por hora, 1 milhão por hora, queria bater, queria me matar, só pensava em morte o dia inteiro. Chegou um dia que eu cheguei em casa, subi pro meu cantinho, aí parei na janela que tinha pra rua e fiquei olhando pra rua, pra sombra. Aí tinha um poste com a luz e a sombra do poste. Na sombra do poste eu vi um corvo. Ele ia para um lado da rua batendo as asas e voltava para o outro lado da rua batendo as asas. Isso muito lentamente. Era um corvo. Sabia que era um corvo, era um pássaro com o formato de um corvo batendo as asas. E eu estava no meio da escuridão, sem nenhuma luz acesa, só olhando para a rua da janela. Ele ia e voltava, e parece que no momento ele parou e meio que se tornou um corpo, meio que uma caveira, assim, um esqueleto, sabe? Era sombra, então não dava para eu entender muito. Quando eu entrei pro meu quarto de novo. E desse tempo pra cá minha vida começou a pesar muito. E eu comecei a falar de demônios nas minhas músicas. Como eu disse, eu entrei de cabeça no rap. E escrevi sons falando de Samael, falando de morte, falando dessas coisas em geral. E teve um dia que minha mãe foi numa igreja. E lá na igreja eles falaram com ela, olha, tem uma coisa que tá andando junto com seu filho, o nome dessa coisa é Samael, e ele quer prejudicar você, te matar, pra ele matar o seu filho. E nesse mesmo dia, a gente tinha brigado, eu saí de skate e encontrei uma mulher na rua, ela falou praticamente as mesmas coisas, falando de Deus pra mim e tal. E eu cheguei em casa, minha perna começou a tremer, minha perna travou, aí deu um certo tormento, aí minha mãe, chamando a minha mãe, meu olho assim,
Meu olho parecia que ele queria virar sozinho, sabe quando o olho fica branco? Meu olho ele subia sozinho, querendo virar, e a minha perna travada, minha perna direita travada. E eu senti toda aquela presença, aquela negatividade. Então hoje em dia eu tô afundado nisso. Eu posto coisas nas minhas redes sociais satânicas todo dia. Eu escrevo músicas satânicas. Eu falo nomes satânicos o dia inteiro. Eu faço trabalhos com isso, postagens de músicas que eu vou fazer tudo relacionado a isso. Tenho pavor de igreja, eu tenho uma trava hoje em dia. Eu não consigo entrar dentro de uma igreja. Se uma pessoa chegar perto de mim e falar de igreja, eu já viro as costas andando. E a minha vida tá uma merda, eu não tô conseguindo crescer no mundo da música, que é o meu sonho. Faço um showzinho aqui, outro ali, assim, sem ter retorno, sem ter dinheiro, tenho um conhecimento da galera, mas aquela minha meta de conseguir algo bom, eu ainda não concretizei. Fiz muitas pesquisas sobre pactos e eu venho pensando todo dia em fazer um, mas eu ainda não concretizei essa parte, entendeu? E isso mexe assim todo dia. Eu tenho uma coisa que eu tenho muito medo da morte, muito medo. Eu acho que até um dos motivos de eu ter tatuado Samael, que é a morte no braço, foi pra eu poder encarar o meu medo todo dia. Que o meu maior medo é morrer. E eu tenho uma coisa que toda vez, quando eu tô quieto na minha, sem fazer nada, algo vem em mim e fala assim, você vai morrer, você vai pra uma escuridão, vai acabar tudo, você vai morrer, e aquilo me tormenta muito. E lá atrás, quando eu falei que eu comecei a ter os problemas, que eu saí da igreja, eu comecei a fumar, isso tem, por volta de 2 anos. E hoje em dia eu fumo muito, eu cheguei a fumar 3, 4 maços por dia, hoje eu não consigo ficar sem fumar. E eu já tive bronquite, meu pulmão, eu fui até dispensado do quartel por estar com o pulmão enfraquecido, debilitado. E eu vejo que isso é uma forma de toda essa negatividade me usar, ela usa do cigarro para me enfraquecer. E eu quero saber o que eu preciso fazer, como que eu me liberto disso, porque eu não tenho paz, eu tenho tormento todo dia, eu não consigo um emprego fechado, eu não consigo me realizar na música, não tenho paz com a minha mãe, não tenho paz com o meu padrasto, a minha casa em si é uma merda, é um inferno, e eu tô vivendo esse inferno, fumando muito todo dia, falando de demônios, pesquisando demônios, tatuando demônios, quase fazendo pacto, e eu não sei mais o que fazer, então eu espero que o senhor possa me dar uma ajuda, se puder me explicar o que é isso que está acontecendo, que eu possa entender o que é isso e o que eu tenho que fazer. E desde já eu te agradeço e sou muito fã do seu trabalho. Olá, querido. Muito obrigado por nos enviar a sua história, seu relato, pela coragem de falar isso abertamente. Assim como eu fiquei impactado com a sua história, eu tenho absoluta certeza que outras pessoas aqui no canal que te ouviram também ficaram impactadas e algumas vão até passar o dia todo pensando na sua história. Você no final pediu uma orientação. Mas o que eu posso dizer para uma pessoa que já sabe o caminho? Você já conhece o caminho. Você sabe que na vida nós só temos 2 estradas para seguir. Nós temos uma estrada boa e uma estrada ruim. A gente escolhe qual dessas 2 estradas nós vamos seguir. É porque quando a gente toma a estrada que é ruim, a gente não consegue ver a estrada boa, porque a gente está no meio da estrada ruim. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que voltar todo o percurso, voltar para o início da caminhada e escolher a estrada boa. Pegar aquela estrada que nos conduz, que nos leva à luz. Esse é o único conselho que eu posso te dar. Mas é uma escolha sua, é uma decisão sua. Eu não posso tomar essa decisão por você. Seu padrasto não pode, sua mãe não pode, seus amigos não podem. Isso é uma decisão sua. Tem a ver com a sua intimidade, tem a ver com a sua espiritualidade, tem a ver com a sua consciência e com a sua essência como ser humano. A pior coisa da vida é a gente se olhar no espelho
e perceber que não somos aquilo que deveríamos ser. É a gente olhar para dentro de si e não encontrar paz, não encontrar uma paz de espírito, uma tranquilidade. Porque ter paz e ter sossego dentro de si não quer dizer que a sua vida ao seu redor não tenha problemas, mas é a maneira como você enxerga isso. A pior coisa da vida é você não ter paz interior. E é isso que você está precisando. Paz de espírito, paz interior. E como eu disse anteriormente, o caminho você já sabe. Volta o percurso. Vai lá para o início da trajetória. Pega o caminho da luz, segue em frente. Usa os talentos que você tem para coisas boas. Para coisas voltadas para a luz. Se você já teve uma experiência com Deus, cara, você então deve saber o quão bom é estar próximo deste ser maravilhoso e que só quer o nosso bem. Muitas vezes nós não conseguimos entender os propósitos dele. Muitas vezes nós não conseguimos entender por que no mundo acontece tanta coisa ruim, já que existe um Deus tão bondoso. Mas eu já falei em outros vídeos aqui que nem tudo foi feito pra gente entender. Nosso papel aqui deve ser somente obedecer e fazer a nossa parte. Não espere você melhorar para se aproximar de Deus. Não. Deus chamou cada um do jeito que está. Ah, mas eu já fui uma pessoa da igreja, eu já fui um cara temente a Deus, saí e me envolvi com tudo que não presta, inclusive com religiões satânicas, com espiritualidade diabólica. E seria muita cara de pau minha chegar lá e... eu quero Jesus de novo na minha vida. Isso é o que as forças das trevas querem que você pense. Mas Deus não pensa assim. Jesus disse: vinde a mim como estais. Venha como você está, vai como você está. Se você realmente quer sair desse caminho ruim, quer ir para um caminho de luz, um caminho onde você possa encontrar paz de espírito, e se sua paz de espírito é estar em paz com o teu Deus, então vai do jeito que você está. Fumando, bebendo, usando droga, qualquer coisa que você esteja fazendo, vai até ele. Chega lá, cara. Se aproxima dele. Independente do estado que você esteja. Porque se você depender de mudar primeiro para depois buscar o teu Deus, isso não vai acontecer nunca, cara. Você precisa buscar o teu Deus para que você possa mudar. Entende o que eu tô falando? E eu particularmente fiquei curioso para conhecer o teu talento. Você faz música, eu queria conhecer o teu trabalho musical. Manda para mim por e-mail. Quero conhecer seu trabalho musical, tá? Se quiser, faz aí uma música em homenagem ao canal, falando aqui sobre o canal. Eu vou postar aqui com o maior prazer. Divulgar aqui, falar do seu trabalho aqui com o maior prazer. Porque se depender de mim para que você tome as rédeas novamente da sua vida e explore o seu talento de uma maneira positiva, tenha certeza que você encontrou aqui não só um youtuber, mas você também encontrou um irmão da parte do teu Criador, do teu Deus. Bom, se você tem uma história e quer compartilhar aqui conosco, quer fazer igual esse irmão aí, é só mandar pra gente via e-mail. Você pode mandar um áudio ou um vídeo pra tiolucrashobscura@gmail.com.